Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no estudo de hoje a gente vai falar um pouco sobre gordura. A gente vai ver que existem diferentes tipos de célula de gordura, que dois tipos dessas células de gordura podem ajudar inclusive no processo de emagrecimento e que bons hábitos de saúde, como alimentação saudável e também a prática regular de exercício físico, podem ajudar nas células de gordura a assumir essas funções mais benéficas à saúde. Então, antes da gente começar a aula de hoje, já se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like. Bom, bora lá abrir a apresentação. Vamos aqui compartilhar a tela. Então, o artigo que eu trouxe hoje para falar para vocês desse processo aí sobre a gordura é um artigo de revisão de autores brasileiros e ele fala desse processo de escurecimento da célula de gordura branca, né? E quais são aí os processos envolvendo aí a parte nutricional e também metabólica e a sua relevância para a saúde. Então, vamos conhecer aqui um pouco mais sobre os tipos diferentes de células de gordura. Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela não foi extraída desse artigo, mas ela ajuda a entender bem os tipos de célula de gordura que a gente tem no nosso corpo. Então aqui, ó, se a gente começar da direita para a esquerda, a gente tem a célula de gordura branca, aqui no meio a gente tem a célula de gordura bege e por fim na esquerda a gente tem a célula de gordura marrom. Antes de explicar melhor sobre cada uma dessas células, vamos lembrar a estrutura básica da célula. Então, uma célula ela tem uma membrana, que é essa camada aqui mais fininha, né, na parte externa aqui da célula, que ela separa o que tem fora e o que tem dentro da célula e mantém a sua estrutura. Ela também é importante para entrada e saída de substâncias para dentro da célula. Aqui na célula a gente também tem essa parte aqui mais esbranquiçadinha, que é o citoplasma, que é o líquido intracelular. A gente tem também as organelas. Aqui a gente vai focar mais nas mitocôndrias, né? Que aqui nessa imagem é como se fosse esse desenho aqui que parece mais um feijãozinho até, né? Então as mitocôndrias elas têm um papel fundamental na produção de energia, né? Outra parte importante da célula é o núcleo, onde tem aqui contida nele a informação genética, e também muito importante para a produção de novas proteínas e componentes da célula. No caso da célula de gordura, uma parte importante que a gente vê aqui, ó, que é essa parte amarela, essa parte a gente chama da célula de gordura, é onde fica armazenado os ácidos graxos, que é a gordura em si. É como se fosse o depósito de gordura na célula. Então, se a gente focar aqui na célula de gordura branca, a gente vai ver que ela tem um grande depósito de gordura e um número relativamente pequeno de mitocôndrias. Quando a gente passa aqui para a célula de gordura bege, que é um estágio intermediário entre a célula branca e a célula marrom, a gente já vê um conteúdo maior de citoplasma, de líquido intracelular, um número maior de mitocôndrias e o estoque de gordura, o depósito de gordura, que era bem grande na célula branca, aqui ele já é menor e ele já é fragmentado em várias partes. Quando a gente passa para a célula de gordura marrom, a gente já vê que o depósito de gordura ele ainda é mais fragmentado, ele é dividido em mais partes do que na célula bege e muito mais do que na célula branca, e o número de mitocôndrias aumenta. Então, se a gente falou que as mitocôndrias, né, na célula ela tem uma função de produção de energia, e a gente vê que conforme essa célula vai ficando mais escura, daí esse nome de escurecimento, né? Célula bege e principalmente a célula marrom, se ela tem um maior número de mitocôndrias, ela tem uma capacidade maior de geração, de produção de energia. E no caso aqui da célula marrom e também da célula bege, ela tem uma particularidade muito interessante nessa produção de energia, né? Geralmente quando a gente produz energia no nosso corpo,
envolve um processo químico, que é a produção da energia em si. Essa energia, geralmente, ela é utilizada para movimentar alguma coisa no nosso corpo. Se a gente pensar no próprio exercício físico, quando a gente movimenta, né, faz algum tipo de movimento ou faz força, você precisa gastar a energia para gerar esse movimento. Então, nessa etapa de processo de geração de energia, a gente converte energia química em energia mecânica. Esse processo de geração de energia mecânica também libera calor. Então, são três partes. Etapa de geração de energia tem uma etapa química, uma etapa mecânica, que é o movimento em si. Esse movimento, quando produzido, ele gera calor. Qual que é a particularidade aqui da célula de gordura bege e principalmente da célula de gordura marrom? Ela tem uma característica específica que a gente vai explorar melhor na próxima imagem, que eu vou mostrar aqui para vocês, que ela gera energia sem precisar necessariamente dessa geração de movimento. Então, ela pega essa energia que é gerada na mitocôndria da célula e transforma ela em calor. Qual que é o benefício? Se você tem uma quantidade maior de célula de gordura marrom ou célula de gordura bege no seu corpo, como elas têm uma atividade metabólica maior, elas têm mais mitocôndrias e elas têm essa característica de produzir energia sem necessariamente precisar de um trabalho gerado, um movimento, uma tarefa, ela simplesmente produz energia para gerar calor, então ela consegue aumentar o metabolismo basal. O que é o metabolismo basal? É o gasto de energia em repouso, sem precisar de movimento, de trabalho, de geração de força. Então, você gastando mais energia em repouso, é mais fácil para você que precisa, né, passar por um processo de emagrecimento ou mesmo da manutenção do peso, né? Outros benefícios interessantes da célula de gordura marrom para a saúde é que ela aumenta a sensibilidade à ação do hormônio insulina, que é muito bom para estar evitando a doença diabetes, que é o acúmulo excessivo de glicose no sangue, e também ela ajuda a reduzir o estado geral de inflamação do tecido adiposo, o que contribui bastante, principalmente para o nosso sistema imunológico, né? Então é importante lembrar que a célula de gordura, né, principalmente quando a gente está falando da gordura branca, ela é importante também, que ela tem a sua função, né, como estoque de energia no nosso corpo, função de isolante térmico. É importante lembrar que a gente também precisa de manter um percentual de gordura mínimo no nosso corpo. Quando a gente pensa em homens na casa de 2 a 5% de gordura em relação ao peso total, pelo menos, e para mulheres ali na casa de 8 a 10%. É importante você manter isso porque o sistema nervoso precisa de gordura para executar suas funções de transmissão, de impulsos elétricos e também, principalmente para a parte hormonal. Vários hormônios são produzidos através da gordura. Vamos ver um pouquinho mais aqui, especificamente, sobre a função da célula de gordura marrom. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela já é do artigo. O que a gente vê nela aqui de forma geral? Ela traz para a gente, aqui ó, diversos estímulos externos, né? A gente chama de agente estressor externo, que vem de fora, né? Que não está no nosso corpo necessariamente, eles precisam ser motivados por alguma ação externa, que induzem uma maior atividade da célula de gordura marrom, que está representada aqui nessa imagem, ou até mesmo que induz esse processo de escurecimento da célula de gordura branca. Ou seja, esses agentes estressores que estão aqui na imagem, e outros também que a gente vai falar mais adiante, eles induzem essa célula de gordura marrom a passar por esse processo de escurecimento e assumir funções mais parecidas com a célula de gordura marrom, que é o adipócito bege, que a gente mostrou lá na outra imagem e que está representado aqui nessa imagem menorzinha também. Então aqui a gente tem, antes da gente falar dos estressores em si, a gente tem aqui, ó, nessa imagem, uma representação esquemática da onde que ficam os principais depósitos de gordura marrom no nosso corpo, né? Lembrando que proporcionalmente à gordura branca, a gente tem muito menos depósito de gordura marrom no corpo, né? Ele é encontrado em uma quantidade reduzida. E essa quantidade é principalmente aqui, ó, se a gente for observar bem na imagem,
ela fica paralela à coluna vertebral. E também a gente tem aqui, ó, lembrando que o bonequinho ele está de costas, uma quantidade armazenada aqui, ó, na região das escápulas. Outra coisa interessante aqui que a gente consegue ver na imagem é um dos tipos de gordura branca, uma das formas de armazenamento, que é a gordura subcutânea, ou seja, essa gordurinha que a gente consegue destacar, ó, quando a gente faz essa dobrinha na pele, né? É o que costuma incomodar a gente esteticamente. Também tem outro tipo que a gente chama de gordura visceral, que é aquela gordura branca que se acumula bastante na região da barriga, né, que dá a aparência da famosa barriga de chope. E essa gordura, até pela sua localização, ela está muito relacionada com o risco aumentado de doenças cardiovasculares. Então, vamos explorar aqui quais são os principais agentes estressores, os fatores que induzem uma maior atividade da célula de gordura marrom e também que favorecem esse processo de transformação, de escurecimento da célula de gordura branca. Então aqui, ó, a gente tem um fator importantíssimo, que segundo o artigo é o fator que mais induz essa atividade da célula de gordura marrom, que é o frio. Bom, então se a gente pensar, né, no frio, quando a gente está com frio, a gente costuma, o corpo ele dá uma resposta da gente começar a tremer. Qual que é o objetivo disso? Quando a gente treme, a gente tem um movimento. Lembra que eu falei no slide anterior que quando a gente produz movimento, a gente gasta energia. Nessa produção de movimento, a gente acaba também gerando calor. Então, essa tremedeira que a gente tem quando a gente sente frio é com a intenção de aumentar a temperatura corporal, né? Então, um outro mecanismo para a gente aumentar também a temperatura corporal é a partir do aumento da atividade da célula de gordura marrom. E a característica principal dela, que faz ela gastar energia sem necessariamente precisar de movimento, é a ação de uma proteína aqui, ó, que a gente consegue ver destacada, que é uma proteína chamada UCP1. Ela está localizada aqui, ó, aqui é a representação da mitocôndria, né, da usina de energia da célula de gordura marrom. Ela está localizada dentro aqui da parte interna da membrana dessa mitocôndria, dessa organela celular aqui. E aí, o que acontece? Quando ela está no processo de beta-oxidação, que é o processo de produção de energia a partir da mitocôndria, essa proteína aqui dentro da célula de gordura marrom, ela entra em ação para não deixar essa energia produzida pela mitocôndria da célula de gordura marrom ser utilizada para geração de movimento. Ela faz um processo que ela é utilizada somente para produção de calor, o que a gente chama de termogênese. Então, você tendo um maior número de células de gordura marrom, de células de gordura bege, e quando elas são ativadas por agentes externos, elas aumentam a sua produção de calor e, consequentemente, gastam energia. Outro processo aqui que mais interessa para a gente na aula de hoje é a partir da alimentação. Então aqui, ó, vamos voltar lá no slide anterior, alguns alimentos aqui eles têm destacado o óleo de peixe, a cúrcuma, a capsaicina, que é uma substância da pimenta, e também o óleo de canela, elas têm o poder, né, de estar induzindo essa termogênese, né, essa produção de calor dentro da célula. E elas fazem isso principalmente a partir de dois mecanismos, da liberação de catecolaminas, que elas interagem aqui, ó, essa parte verdinha, são os receptores beta-3 adrenérgicos. Então, as catecolaminas liberadas a partir do estímulo ofertado pela alimentação, por alguns alimentos específicos que a gente citou aqui, ela libera essas catecolaminas que na célula de gordura ela vai interagir aqui com esses receptores beta-3 adrenérgicos e eles vão lá no núcleo da célula e eles têm aqui, ó, diversas funções ali, diversas funções genéticas que estimulam a produção dessa proteína OCP1 e também estimula todo esse processo de termogênese, de geração de calor e, consequentemente, gasto de energia. Outro estímulo bem interessante aqui, ó, é o estímulo induzido pelo exercício. Então, o exercício ele também atua
função da célula de gordura, né, de produção de energia, e também no processo de escurecimento, assim como a alimentação, que a gente citou agora, ele atua no processo de escurecimento dessa célula de gordura branca, né? Então, quando a gente faz exercício físico, a gente induz a produção de substâncias chamadas miocinas, né? São substâncias liberadas pelo músculo e que têm funções no próprio músculo e também em outros tecidos e outros órgãos do nosso corpo, o que a gente chama de função endócrina, né? Quando um tecido produz uma substância que é utilizada também por outras partes do corpo, né? No caso daqui do músculo, ele produz as miocinas. Duas miocinas importantes que o músculo produz, que estão ligadas nesse processo, tanto da melhora da função da célula de gordura marrom, como no escurecimento da célula de gordura branca, duas dessas miocinas importantes nesse processo é a FG21, que é o fator de crescimento de fibroblasto 21, e também a irisina. No caso aqui, ó, da FG21, ela tem na célula de gordura marrom um receptor específico dela. Quando a FG21 chega aqui, interage com o receptor, ela faz uma função semelhante ao que eu comentei agora com a alimentação. Ela dá uma sinalização aqui para o núcleo da célula, está produzindo essa proteína, o CP1, que está envolvida aqui no processo de geração de calor, de termogênese a partir da célula de gordura marrom. Então, se essa célula tiver uma expressão maior de CP1, ela tanto vai melhorar a função da célula de gordura marrom, como também vai induzir o processo de escurecimento da célula de gordura branca, né? Vale lembrar que o exercício físico, além do estímulo das miocinas, quando ele vai lá na célula de gordura, ele também estimula as adipocinas, que são as substâncias que são produzidas pela própria célula de gordura. Aqui, no caso desse processo de escurecimento e também na melhora da função da célula de gordura marrom, na célula de gordura, essas adipocinas elas têm uma função autócrina e parácrina. O que seria uma função autócrina? Quando a célula ela produz uma substância que ela mesma vai utilizar. E no caso da função parácrina, ela produz uma substância que as células adjacentes, ou seja, aquelas células que estão próximas dela, vão utilizar. No caso, né, a gordura ela sempre está numa questão de depósito, então nunca é uma célula isolada, tem mais células ali ao redor. Então o exercício ele induz a produção de adipocinas que tanto vão melhorar a função da própria célula, como vão contribuir na função das células adjacentes. No caso, induzindo as células de gordura branca a ter uma função mais parecida com a célula de gordura marrom. No caso, assumindo características de célula de gordura bege, né? É importante também dizer que esse processo da alimentação saudável e do exercício, eles também ajudam a reduzir a inflamação do corpo de um nível geral, o que também contribui nesse processo. Nessa imagem agora, a gente vê melhor que outras coisas que a gente faz, outros hábitos saudáveis também estão relacionados positivamente nesse processo de escurecimento e também tem hábitos que prejudicam. Aqui a gente consegue ver, como citado aqui no topo da imagem, a influência do ritmo circadiano, que é o nosso famoso relógio biológico, né? Principalmente a partir da ação do hormônio chamado melatonina. A melatonina está muito relacionada ao processo de indução do sono. Então, ela também contribui nesse processo de geração de calor através das células de gordura, o que ajuda no escurecimento da célula de gordura branca. Outro fator importante é um estilo alimentar chamado de jejum intermitente, muito famoso também, que é quando você fica ali um período de 8, 10, 12 horas do dia restrito de alimentação, né? Então, esse cenário também ajuda, né, se ele estiver aliado principalmente a uma restrição calórica, que é o que a gente vai citar a seguir, ele pode ajudar também numa redução geral da inflamação no corpo, bem como uma melhor atividade, uma melhor função intestinal, principalmente
a partir da sua microbiota, que influencia no corpo como um todo, também influencia nessa questão de favorecimento do escurecimento da célula de gordura. Outra coisa, como eu já citei aqui antes, é a parte da restrição calórica, né? Quando você gasta mais energia, né, em forma de calorias do que consome via alimentação ao longo do dia. Esse processo ajuda no emagrecimento. Se você está emagrecendo, você está reduzindo as suas células de gordura branca, você está reduzindo o seu nível de inflamação geral, você está também aumentando, né, a sua sensibilidade à ação do hormônio insulina, e todos esses fatores também contribuem na parte ali do escurecimento da célula de gordura branca. Outro fator aqui, só que agora que influencia negativamente nesse processo, é uma dieta adipogênica, ou seja, uma dieta que tem um elevado consumo de energia, principalmente vindo de alimentos ricos em carboidratos simples, ricos em gordura, né? A gente tem ali na imagem o exemplo da pizza, do hambúrguer, do donut. Então, todo esse estilo de alimentação não muito saudável, que gera um acúmulo excessivo de calorias, favorece a obesidade, né? O ganho de células de gordura, nesse caso, células de gordura branca, que tem uma baixa função de gasto de energia, como a gente viu nos slides anteriores. Outra coisa também que esse processo de alimentação não saudável, né, que ele faz, que atrapalha o processo de escurecimento da célula, ele induz um maior estresse do retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é uma organela celular, assim como a mitocôndria, só que ela tem uma função mais específica para produção e principalmente a organização das proteínas geradas na célula. Então, isso contribui negativamente, né, pode atrapalhar aquela questão da geração das proteínas e das sinalizações genéticas que contribuem no processo de escurecimento da célula. E também essa obesidade, ela aumenta a inflamação, que a gente já viu também, que prejudica esse processo de escurecimento da célula de gordura branca. Então, basicamente, nesse estudo, a gente viu que existem diversos tipos de célula de gordura, né? Célula de gordura branca, bege e marrom, e que principalmente esses tipos marrom e bege, eles têm benefício para a saúde, principalmente ajudando no processo de gasto de energia e emagrecimento. A gente viu que bons hábitos de saúde, como uma boa alimentação e a prática regular de exercício físico, elas podem ajudar no escurecimento dessa gordura branca. Então, se a gordura assume esse tipo de função mais de célula marrom ou bege, ela pode colaborar no emagrecimento, e que exercício e alimentação são fundamentais nesse processo. Então, são mais dois aí bons efeitos para a saúde, no caso mais específico para o emagrecimento e controle da diabetes, que o exercício e a alimentação podem fazer a partir da sua ação na célula de gordura. E aí, você sabia desse processo? Você conhecia esses outros tipos de célula e você sabia que a célula de gordura podia ajudar no emagrecimento? Comenta aqui embaixo qual foi a sua opinião, o que você achou desse vídeo e se você tem alguma dúvida. E antes da gente encerrar esse vídeo, é claro, se você quer treinar comigo, seja para melhorar seu percentual de gordura, ganhar massa muscular, ajudar na prevenção de dores e lesões, eu posso montar o seu treino com a consultoria online Projeto 12, onde você vai ter os seus treinos montados, organizados e todas as suas dúvidas durante o processo aí respondidas por mim. Você pode estar entrando no plano de 12 semanas ou também no plano de 12 meses. Quem entrar no plano de 12 meses tem uma oferta especial que você vai pagar 10 meses e vai treinar 12. Então, caso você queira aí treinar comigo, entrar para a consultoria Projeto 12, pode mandar e-mail que está aí na tela, aqui na descrição, ou também você já pode ir lá na descrição e clicar no link de compra. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!